Fala, galera do primeiro ano, beleza? Estamos aqui agora para a gente continuar aquele assunto maneiro sobre ciclo celular. A gente falou na aula passada sobre núcleo, né? Agora a gente entra especificamente na parte que fala sobre como a célula vai se desenvolver para permitir a divisão celular ou não, beleza? Então vamos lá, olha só. O período de pré-divisão é chamado de intérfase, tá? É um período em que a célula vai absorver nutrientes, vai sintetizar proteínas, vai crescer, vai duplicar o material genético, tá? Para ficar pronta para se dividir, beleza? E aí esse período ele é dividido em 3 etapas. Uma primeira etapa chamada G1. Essa fase G1 é um período em que a célula está absorvendo nutrientes direto. Por quê? Independente da célula heterótrofa ou autótrofa, não importa, ela não tem como criar as substâncias que ela está produzindo, né? A produção se baseia sempre na presença de reagentes, então ela tem que absorver esses reagentes. Se a célula vai sintetizar proteínas, ela tem que absorver aminoácidos. Se a célula vai sintetizar polissacarídeos, ela tem que absorver monossacarídeos. Ou no caso de uma célula autótrofa, tem que produzir os monossacarídeos a partir de gás carbônico e água, tem que produzir proteínas aminoácidos a partir de gás carbônico, água e nitrato, por exemplo. Enfim, o cara tem que absorver os nutrientes que vão permitir que ele faça o metabolismo. Tá? E aí, com isso, a célula crescer. Então, a fase de absorção é chamada de fase G1. A fase S é o período em que vai haver duplicação do material genético. E aí, quando ocorre a duplicação do material genético, à medida que ela vai expondo o DNA para se duplicar, ela vai também usando o DNA para sintetizar RNA. E sintetizando RNA, ela vai ser capaz de produzir proteínas. Produzindo proteínas, ela cresce. Então, na fase S, ela vai duplicar o DNA e vai iniciar o crescimento. Beleza? O período S é simplesmente o período de duplicação do DNA, desde o início da duplicação até o final da duplicação. Terminando a duplicação, a célula pode continuar crescendo, né, até atingir um limite. Aí essa fase que termina o crescimento e preparação para ela se dividir é chamada de fase G2. Beleza? Então existe um gráficozinho clássico, né, que mostra bem como é que a célula se comporta, tá? Durante esse período de intérfase, beleza? Então, assim, a gente faz um gráfico que mostra a variação na quantidade de DNA da célula em função do tempo. Preste atenção, hein? Quantidade de DNA, não é quantidade de cromossomos. A quantidade de cromossomos não vai se alterar, ela vai continuar a mesma. Lembra que o cromossomo ele pode ter um estágio em que ele só tem uma cromátide e ele pode ter estágio em que ele tem 2 cromátides, beleza? Um cromonema ou 2 cromonemas. Tá? Então, se ele tem um cromonema, ele tem uma molécula de DNA. Se ele tem 2, ele tem 2 moléculas de DNA. Beleza? Inclusive, o estágio G1 esse 1 se refere ao fato dos cromossomos terem apenas um cromonema. E o estágio G2 ao fato deles terem 2 cromonemas. Tá? Então, olha aqui, a quantidade de DNA vai se duplicar durante a fase S. Beleza? Esse primeiro período aqui é a fase G0. Beleza? A partir do momento que ela começa a duplicar o material genético, duplicar a quantidade de DNA, ela entra na fase S. Quando a duplicação terminou, acabou a fase S, e aí até o final, quando ela vai começar o processo de divisão, a gente não sabe qual, vai ver depois, né? O material genético dela já foi duplicado. Tá? Então, só para a gente poder ilustrar essa parada, os cromossomos aqui da célula no estágio G0, não, perdão, né? G1. Tá? Ó, os cromossomos aqui apresentam um cromonema, tranquilo? E aqui a célula com um tamanho maior, por conta de ter produzido proteínas, beleza? E os cromossomos duplicados. Então, essa célula apresenta 2 cromossomos, com uma cromátide de cada um, com um cromonema cada um, e aquela célula lá, 2 cromossomos, cada um deles com 2 cromonemas. Beleza? E aí, o que acontece? Algumas células, durante o período de diferenciação celular, perdem a capacidade de divisão, tipo neurônio não faz mais divisão celular, célula muscular estriada não faz mais divisão celular. Tá? Então, essas células, elas permanecem num estágio que a gente chama de G0. No estágio G0, o material genético não se duplica. Como o material genético não se duplica, ela não sofre mitose, mas ela não perde capacidade de crescimento, não perde capacidade de síntese proteica. Vamos supor, por exemplo,
um bebê recém-nascido que tem um bíceps desse tamanho, né? Aí você pode ter uma fibra muscular assim, desse tamanhozinho. Então, à medida que ela vai crescendo, essa fibra muscular vai crescendo também, entendeu? Crescendo, ficando mais espessa e tal. Então, esse crescimento celular, ele é possível. Ele é possível não, ele acontece, ele tem que acontecer, beleza? Mas não há mais divisão celular, tá? Então, a célula, tipo, mantém a quantidade de DNA constante ao longo do tempo, beleza? Depois que a célula faz a intérfase, ela vai entrar num período de divisão celular. E aí, são duas opções que ela pode ter. Ou ela vai fazer mitose, ou ela vai fazer meiose. Por enquanto, a gente vai falar da mitose, que a mitose completa o ciclo celular, beleza? A mitose é um tipo de divisão em que duas células geneticamente idênticas, beleza, vão ser produzidas a partir de uma célula que já existia anteriormente. Então, aquela célula, ela faz a mitose, faz a intérfase, duplicando o material genético dela, né? Faz G1, S, G2, beleza? E aí, com a mitose, ela vai dividir igualmente esse material genético que foi duplicado. Então aqui, por exemplo, esse cromossomo que está com 2 cromonemas, ele vai um cromonema para cada célula. Mesma coisa para esse aqui. Tá? Então, as células produzidas a partir de processos de mitose, salvo, é claro, se ocorrerem mutações, né? O que a gente não vai se prender a isso aqui, beleza? Elas vão ser clones, vão ser geneticamente idênticas. Né? Então, o processo volta para o início, na fase G1, aí essa célula volta a fazer a intérfase, duplicar o material genético dela, se dividir novamente, gerando duas. Então, sempre na mitose, você tem duas células geneticamente idênticas sendo produzidas a partir de uma célula anterior, tranquilo? Que passou pela intérfase. Tá? Então, quer dizer, todo o processo de divisão celular tem que se iniciar com o material genético do cara duplicado. Então, aqui, ó, até aqui, você tem a intérfase. Beleza? Aqui é a fase G1, aqui é a fase S, em que ela está duplicando o DNA, e aqui no final, com o material genético já duplicado, a fase G2. E aí, mitose, se caracterizando pela divisão desse material genético, e aí a célula que vai ser produzida, ou as células que vão ser produzidas, voltam a estar lá na fase G1. Beleza? Esse tipo de divisão celular ele tem objetivos, né? Então, num ser vivo pluricelular, o objetivo da divisão celular, desse tipo de divisão, da mitose, é permitir o crescimento do corpo, regeneração de tecidos, beleza? Ele também pode ser responsável por processos de reprodução assexuada, né? Tipo brotamento, sacou? Aquela laceração que acontece em planárias, ela se rasga no meio, e cada metade dá origem a uma planária nova, são mitoses que vão ocorrer ali, tá certo? Mas ele pode também estar associado à reprodução em seres unicelulares. Né? Você pegar, por exemplo, uma ameba, quando gera duas amebas, o processo é bem semelhante à mitose. Tá certo? Aí agora, olha só, o que acontece? Na intérfase, você tem um geral, né, que está mexendo com a célula inteira, né, citoplasma com a produção de proteínas, o crescimento celular de maneira geral, com o núcleo, com a divisão celular. Agora, o período de divisão, ele é um período em que você tem que ter mais atenção ao que acontece no núcleo. Porque eu vou mexer com os cromossomos. E para mexer com os cromossomos, eu vou ter que fazer aquele lance que eu falei lá na primeira aula, né, sobre núcleo, de espiralizar os cromossomos. Tá? Eu vou ter que transformar realmente aqueles cromonemas em cromátides. Beleza? Eu tenho que botar o cromossomo no estágio mais condensado possível, que é para eu transportar esse troço sem ter risco de haver um embolamento, vamos dizer assim, dos cromonemas dele. Tá certo? E aí, essa fase inicial da mitose, que é a prófase, ele é o período em que vai haver preparação aqui do processo para dar acesso aos cromossomos. Beleza? E esse acesso aos cromossomos, quem vai ter vão ser fibras produzidas pelos centríolos. Tá? Então, a primeira coisa é que esse caso que a gente está falando aqui, dos desenhos que eu fiz, são relacionados ao que a gente observa em células animais, porque célula vegetal não tem centríolo. Tá? Daqui a pouco, no final, eu falo sobre as células vegetais. Tá? Então, assim, essa estrutura aqui é o centríolo. Beleza? Essa célula está no final da intérfase, na fase G2. E aí ela entra em mitose. Para entrar em mitose, eu tenho que falar, ó, vai ter acesso aos cromossomos, beleza, centríolo se duplica.
o centríolo vai se duplicar e vai começar a fazer uma migração para polos opostos da célula. Quando ele migra para polos opostos da célula, ele vai produzindo fibra, deixando um rastro de fibras chamado fuso, beleza? E aí esse fuso que vai sendo produzido vai chegar num estágio assim, ó, em que ele atravessa a célula inteira de polo a polo, beleza? E os centríolos se ancoram nesses polos da célula, formando o que a gente chama de áster. Áster. Tá? Então, o áster é o conjunto de fibras que ancoram o centríolo lá no final. Ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, a membrana nuclear, a carioteca, se rompe, se desfaz. Tá? Que é para essas fibras do fuso terem acesso aos cromossomos. Quando a carioteca está se rompendo, o nucleolo, está aqui, ele também se dissolve. E aí ele espalha ribossomos pela célula inteira. Beleza? E além disso, os cromossomos começam a fazer o processo de espiralização. Então, durante a prófase, eu tenho, do início ao fim, duplicação e migração dos centríolos, condensação dos cromossomos, rompimento da carioteca, dissolução do nucleolo. Beleza? Nota que todo esse processo aqui é fluido. A célula não para assim, olha só, estou em metáfase, tira uma foto aí. Não é isso, é fluido. Então, é um estágio. Durante todo esse estágio dessa fluidez aqui, vai ter um momento em que os cromossomos, eles estão alinhados aqui, ó, num plano equatorial da célula, bem no meio, beleza? O fuso completamente formado, os centríolos lá nas pontas e os cromossomos no meio. Essa fase em que você tem os cromossomos no meio é a metáfase, meta de meio, beleza? A partir daí, o fuso começa a se contrair. Tá? Os centríolos começam a puxar essas fibras que foram formadas. E os cromossomos, eles se aderiram ao fuso através do centríolo. Beleza? Perdão, através do centrômero. Aqui. O centrômero estava prendendo o cromossomo ao fuso. Então, quando ocorre o transporte das cromátides, para acontecer isso, aquela região ali do centrômero se duplica. Então, a duplicação do centrômero foi aqui. O fuso começa a transportar, então, as cromátides. Né? Você vai ter uma cromátide para lá, outra para cá. Para lá, outra para cá. Beleza? Atraindo até o final, quando ela chega lá perto dos polos, novas membranas nucleares são sintetizadas. E aí, lá na fase final, telófase, telo significa fim, beleza? A célula vai sofrer uma contração, assim, ó. Um estrangulamento. E aí ela forma duas células. De novo, eu estou falando de célula animal, beleza? Esse processo que permite a formação de duas células a partir de uma célula inicial é chamado de citocinese, beleza? A citocinese aqui é centrípeta, que contrai, vai na direção do centro, tranquilo? Então, em células animais, você vai ter os centríolos formando o fuso, os cromossomos se aderindo ao fuso através dos centrômeros dele, a divisão do centrômero com separação das cromátides, né, durante a anáfase, e a formação de duas células através do estrangulamento com a citocinese na telófase. Beleza? Em célula vegetal, a gente não tem duas coisas. Primeiro, não tem centríolo. Se não tem centríolo, quem faz o fuso são as próprias fibras do citoesqueleto. Beleza? Então, ocorre uma mitose anastral, sem áster, porque não tem centríolo. Beleza? E também não rola um estrangulamento por causa da parede celular, não dá para estrangular aquela membrana. Então, o que ele faz? Existe a formação de uma placa proteica, chamada lamela média, do centro da célula para a extremidade. Então, ocorre uma citocinese de dentro para fora, ou seja, centrífuga. Beleza? Então, em célula vegetal, citocinese centrífuga. Célula animal, citocinese centrípeta. Beleza? Então, valeu, galera. É isso. A gente vai ver na próxima aula agora meiose. Beleza? Valeu.